Como você sabe, nós temos trabalhado esse mês a nossa escola dominical na classe única, a ideia ou a acepção de cosmovisão. Enquanto os irmãos chegam, eu vou explicando para introduzir o assunto. Cosmovisão é uma palavra que, embora não esteja na Bíblia, mas que nós temos usado no meio cristão e no meio reformado para referirmos a uma forma de viver, uma forma de vida, uma perspectiva de vida que engloba todas as áreas da nossa vida a partir de um ponto de vista cristão. Na semana passada, o Jonas explicou muito bem quais são as partes da cosmovisão, no que ela se constitui. Eu vou pegar uma ideia que ele trouxe na semana passada, que já estava programada, e vou expandir um pouco mais, é de que a cosmovisão, a maneira como a gente vive, ela está enraizada naquilo que a gente concebe como amor. Aquilo que a gente ama e se devota vai formar a nossa forma de ver a vida. Então, eu vou trabalhar essa ideia, mas para eu explicar essa ideia com base nesse texto, eu vou ler e eu peço você que acompanhe. Hoje, a gente, enquanto você abre Lucas 16, verso 1 a 17, eu vou falar da cosmovisão, fazendo um contraponto com a cosmovisão secular da nossa sociedade, que é extremamente materialista, financista, e eu quero fazer um contraponto com a cosmovisão cristã, partindo desse texto de Cristo, em Lucas 16, 1 a 17. Hoje só vai dar tempo, a princípio, de explicar até o verso 13. Diz assim, a parábola do administrador infiel. Só explicando, o texto em negrito é das versões da Bíblia, ele não é inspirado. Eu vou explicar por que essa parábola, o título dela deveria ser outro, mas vamos ler primeiro o texto. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, o meu senhor? O que farei? Pois o meu senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me receba em suas casas. Tendo chamado de cada um dos devedores, o seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração dos que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Até aqui, por enquanto. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ensina-nos através dessa parábola a respeito de qual a verdadeira natureza da verdadeira riqueza. E de que maneira devemos nos portar para com este mundo diante de uma perspectiva cristã. Mais do que isso, Senhor, ajuda-nos a servirmos e termos a somente um Senhor nas nossas vidas. Que não venhamos a dividir a nossa devoção tentando servir a dois senhores. Mais do que isso, também te pedimos, ó Deus, livra-nos de uma filosofia, de uma forma de ver e viver a vida que seja pautada no mercado, no dinheiro, nas finanças e naquilo que
os bens podem nos trazer. Sabemos que todas essas coisas são coisas criadas por ti, proveitosas para nós, mas permita-nos que não sejamos escravos delas. Permita-nos que nós não sirvamos a elas, mas que sirvamos-nos delas em amor ao Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos nessa parábola, nessa compreensão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, talvez um caminho para você aparentemente inverso. Eu quero começar naquilo que onde Cristo chega por último e trazer como primeiro. A última aplicação de Cristo da parábola é: ninguém pode servir a dois senhores. E o meu ponto inicial aqui, e você pode participar, é mostrar que Cristo, ele não está falando aqui num plano superficial apenas de ser prudente na administração financeira. Isso é um princípio bíblico? É. Que todos nós deveríamos aplicar. Mas o ponto mais fundamental, que está nas profundezas do que Cristo quer mostrar, é a maneira como nós devotamos o nosso amor. E é por isso que o Jonas, a gente participou da classe única do Jonas semana passada. Eu gostaria de aprofundar a ideia de como o amor, ele vai forjar a nossa cosmovisão. Permita-me explicar. Um autor que vai trabalhar isso de forma maestral, você pode ler o que tiver dele, é um cara muito bom, chama Agostinho de Hipona. Ele é um cara já antigo, ele está lá no século IV e V. Mas Agostinho tinha uma ideia que eu acho que faz muito sentido para nós hoje. Ele dizia o seguinte, que na profundeza da constituição humana você tem o amor. E esse amor, que na verdade ele vem como uma característica de Deus implantada no homem, ele move a vontade, é este amor como que um impulso para a vontade do homem. Aquilo que o homem ama é aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele se devota. Então, Agostinho vai dizer que o peso da nossa vida, ou nosso pendor, ele dá para o amor. Ou seja, se a gente pende para alguma coisa, de alguma maneira nós estamos nos devotando a ela, amando-a. E por isso que ele fala que no coração do homem sempre há o amor. Primeiramente, antes da queda, antes de Adão pecar, este amor, ele estava em perfeita harmonia, porque o homem pendia e se devotava a Deus da forma correta. Tudo estava em equilíbrio. A sua vontade estava totalmente afinada com a vontade do Senhor. Os seus desejos estavam em consonância com a vontade do Senhor. Mas quando Adão e Eva pecaram, e a parte principal do pecado não é apenas tomar do fruto, mas você sabe que a parte principal da tentação de Satanás qual foi? Vocês serão como Deus. E quando o homem, então, substitui o amor que ele tinha, ordenado, harmonioso por Deus, por um amor a si mesmo, aí a soberba, que é uma forma de orgulho, o que é o orgulho em si? Um amor demasiado por si. Por que a gente fala com a pessoa orgulhosa? Porque ela não consegue lidar com o seu próprio ego, ela não consegue lidar com suas próprias fraquezas. E por isso Agostinho fala que quando o homem pecou, esse afeto, o amor, ele entrou em desordem. Porque agora o homem, ele não tem condições mais por si mesmo de amar a Deus como ele amava antes. E agora, então, não só o seu amor, mas a vontade enquanto o impulso desse amor também está corrompida, está deturpada. Ele não consegue mais se voltar em sua vontade a Deus. Por isso Agostinho defende que quando Deus ele salva alguém, o que ele faz? Ele reordena esse amor. Ou, em outras palavras, o que é o processo da salvação? É Deus substituindo através do Espírito em nosso coração o amor demasiado por nós mesmos por um amor a Deus. É esse o processo. Por isso que Agostinho fala que ele reordena o amor. Porque o homem, ele vai sempre se devotar a alguém ou a algo. E Agostinho defende que quando o homem, ele só pode encontrar sentido pleno, a fruição ou a completude da sua vida em Deus. Você já viu aquela frase dizendo que
no coração do homem é um vazio que só pode ser preenchido por Deus? Essa ideia remonta lá a Agostinho, que defendia já lá no século IV e V, que a fruição, uma vida plena, ela só pode ser vivida com base, primeiro, no amor a Deus. E aqui a gente precisa fazer uma distinção importante. Não é que você não pode usufruir dos bens desse mundo, do que este mundo oferece. Mas o que Agostinho está dizendo é algo além. Ele está dizendo, você pode usufruir das coisas desse mundo, mas você só vai usufruir delas corretamente se primeiro você amar a Deus. Então, usufruir riqueza, usufruir a criação, usufruir a família, tudo isso que nós consideramos bênçãos, só pode estar em harmonia a partir do momento que você ama primeiro a Deus. Se você ama primeiro a Deus, todos os seus demais amores, a você mesmo, a sua família, ao seu trabalho, às riquezas, tudo isso estará em harmonia, em harmonização, melhor dizendo. Então, por que isso é importante? Porque eu acredito que toda essa parábola, que não é uma parábola fácil, eu vou explicar ela, é aí que Cristo quer chegar. E eu quero fazer um contraponto dessa ideia de Agostinho, do nosso amor, da nossa devoção, da nossa vontade, com aquilo que a nossa sociedade tem se tornado. A nossa sociedade tem se tornado uma sociedade que ela tem amado muito fetiches e objetos e coisas. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu estava uns dias desses para trás, indo para a faculdade, e aqui perto do Serra Dourada, não sei em que empresa, geralmente ele não tem movimento nenhum às 7 da manhã, né? Quem que vai estar lá às 7 da manhã? Mas um dia eu vi uma fila enorme, em frente de uma empresa, eu acho que uma empresa de prestação de serviços ali perto. E eu falei, que fila é essa? Eu vi que o pessoal estava em fila indiana, né, como é costume. O brasileiro diz que o brasileiro gosta de fila, né? Todo lugar tem fila. Estava vendo uma pessoa falar que o pessoal de fora vem para o Brasil e acha engraçado que todo brasileiro faz fila para entrar no ônibus, faz fila para entrar no banco, faz fila. E vi aquela fila indiana enorme. Eu falei, mas que fila é essa, né? E eu vi que todo mundo, todos que estavam lá, assim, jovens, pessoas de mais idade, moças e rapazes, estavam com um papel na mão. Eu pensei, deve ser entrevista de emprego, entrevista de trabalho. Eu comecei a ponderar. Veja bem, a situação não está fácil para a pessoa estar às 7 horas da manhã, esperando numa fila para ter uma entrevista de trabalho, não sabe-se lá para quantas vagas, sabendo se vai ser ou não contratado, é uma necessidade grande. Mas veja do ponto de vista de quem vai fazer a avaliação. Porque passam dezenas ou centenas de pessoas numa mesa de avaliação. O que sobra desse período de avaliação? O que fica lá? Muitas vezes, só o currículo. O currículo, ele é o resumo daquilo que é o histórico da pessoa, mas ele não é tudo, né? Por exemplo, é possível que uma pessoa tenha um excelente currículo, mas seja uma pessoa intratável. Onde eu quero chegar é mostrar o seguinte, é que se tornou de tal forma coisificada a sociedade, que em algumas situações só restam os objetos e não a pessoa. Além disso, a forma como a nossa sociedade atual tem colocado a confiança no dinheiro é algo, assim, assustador. Por exemplo, se hoje saiu a notícia, teve uma revolta indígena no interior do Pará. 40 indígenas foram mortos, massacrados. Vamos colocar aqui essa seja a manchete, não estou dizendo que isso aconteceu. E sair também, no mesmo site, o dólar cai para R$2. Pergunto a você, qual notícia vai ter mais divulgação? Pode falar, mas a queda do dólar. Vai sair, claro, memes no WhatsApp, né? Mas e aquelas pessoas que foram vitimadas? Então, percebam, a gente tem que ir um pouco na contracultura, e é por isso que essa parábola, ela vai mostrar alguma coisa importante. Primeiro, porque ela está num contexto de discipulado, e numa sessão que vai tratar da questão das riquezas. Começa com a parábola do administrador infiel e termina com a parábola do rico e Lázaro. Você parou para pensar
Por que que um capítulo começa com o administrador infiel e, de repente, no final, ele fala de rico e Lázaro? O que é em comum dessas duas parábolas? Um elemento em comum, uma palavra simples: riqueza. Essa é a questão em comum. Por isso o capítulo começa e termina com essa parábola. E essa parábola é uma parábola intrigante. Porque Jesus falar do chamado bom samaritano, todo mundo entende a moral da história, né? Era um bom samaritano que atendeu uma pessoa à beira da estrada. Cristo falar, por exemplo, da parábola do filho pródigo, o pai que perdoa, faz certo sentido. Mas e quando a figura da parábola é um administrador e mais, administrador infiel? Qual que seria a moral da história? Qual que seria o ponto onde Cristo quer chegar? E é aqui que a gente começa a entender que, ao mesmo tempo que essa parábola ela é intrigante, quando ela é olhada na sua devida perspectiva, a gente consegue entender onde Cristo quer chegar com essa parábola, que não é apenas uma questão ligada à riqueza, mas o que vai além da riqueza. Para eu poder chegar lá, eu preciso explicar um pouco algumas informações do contexto daquela época e algumas a desconstruir, talvez você que já ouviu falar dessa parábola, algumas acepções que a gente já chega no texto com elas. Eu queria despojar dessas acepções para a gente entender o texto como ele está, e não precisamos de teses, vamos dizer assim, estratosféricas. O próprio texto nos responde algumas questões que são importantes. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto da parábola. Como você pode notar, a parábola ela tem um contexto essencialmente agrícola. Existia um homem rico e que tinha um administrador. E diz o texto que este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Essa aqui é a primeira questão. Quem lê esse texto, qual que era o problema do administrador infiel? Quando a gente olha o texto aqui para uma leitura rápida. Como bons brasileiros. Que a gente entende defraudar como o quê? Roubar. Se apropriar do que não é dele. Embora essa seja a nossa acepção corrente, não é a ideia do texto. O verbo defraudar aqui não significa furtar no original, significa gerir mal. E o próprio texto vai nos mostrar que o problema do administrador infiel não é que ele defraudava no sentido de tomar aquilo que não é dele e deixava oculto. O problema dele era que ele não gestava da forma correta os bens do seu patrão. A gente vai chegar lá, mas só explicando que a palavra original para defraudar aqui chama-se gerir mal. Então não é no sentido de, como a gente chama, desvio de verba. O que ele está fazendo aqui, o problema é que ele não geria bem. Tanto é que, no verso 2, o que diz? Então, mandando chamar o Senhor, lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Presta as contas aqui é uma palavra técnica, significa faz um inventário, me mostra o inventário da sua administração. Ou seja, o administrador, ele tinha um registro da administração. Então, o problema não era a falta de informação. Ele tinha um relatório, o problema era a má gestão que ele estava fazendo dos bens do seu senhor. E aí, então, a demissão desse administrador. E é importante essa questão do verso 3 e 4, para a gente entender por que ele é elogiado. É um administrador infiel? Em que sentido? Como eu falei, ele não geria bem os recursos do seu senhor. Mas olha o que o administrador faz. Disse o administrador consigo mesmo: o que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Ou seja, essa demissão não é como a gente pensa uma demissão sumária. O senhor pediu, apresenta o inventário da tua administração e aí você está demitido. Então, não é que o administrador já tinha sido demitido, ele ainda será demitido. Mas ele sabe que é o que vai acontecer. A sentença dele é como se estivesse cumprindo aviso prévio aqui. Você tem um mês aqui, deixa tudo em ordem, porque você está demitido. Então, o que ele faz? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido a administração me recebam em suas casas. O que esse administrador faz? Ele bola um plano preventivo do futuro que ele já sabe que vai acontecer,
para que ele esteja resguardado. Ele pensa: olha, eu não sei trabalhar na terra, não sei ir para o campo. É um contexto agrícola. Não existia indústria, não existia fábrica, o máximo que existia um artesanato bem incipiente. Então, a economia palestina dessa época era baseada na agricultura. Ou você não estava na agricultura, ou você não era sacerdote, você não tinha pouco espaço. Então, ele fala: eu não, consigo, não sou trabalhador do campo, eu não sei capinar, né? Não sei capinar um lote. Eu não vou mendigar, o que, que eu vou fazer? Já que eu sou administrador e tenho uma série de relações, eu já vou deixar todo o ambiente preparado para que, quando eu for demitido e eu serei demitido, eu já tenha tudo pronto. É isso que ele pensa. E aí, o que, que ele faz? Verso 7 em diante. Verso 6 em diante. Respondeu ele, perguntou a cada um: quanto deves ao meu patrão? Um respondeu: 100 cados de azeite. Cados de azeite é uma quantidade líquida. É uma quantidade grande, casos de azeite. Então, toma a tua conta, senta-te, depressa, escreve 50. Perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. Ou seja, ele vai para cada um dos devedores do seu patrão e fala: quanto você deve? Tanto. Então, escreve abaixo. Aí, qual que é a explicação para essa atuação de administrador? Porque ela é elogiada. Ela é elogiada. A pergunta é: o que ele está fazendo aqui? Existem três explicações. Primeira, ele está atuando aqui por conta própria revelia e simplesmente abaixou o preço que era estabelecido pelo seu próprio patrão. Ou seja, se o patrão dele estabeleceu, vamos dizer assim, 100 cados de azeite, ele, por sua própria conta, baixou para 80, porque ele viu que era mais justo cobrar 80 para receber do que ficar alguém devendo 100. Essa é a primeira explicação. Segunda explicação, mas não faz, aqui nesse contexto talvez não seja melhor, é de que ele está atuando com base na lei de Moisés. A lei de Moisés permitia, em casos de sobrevivência, falava que a pessoa não poderia cobrar juros, ou seja, os coros de trigo, os casos de azeite foram empréstimos ou doações dadas a pessoas que precisavam. E a lei dizia que, se era esse o caso, o credor não poderia cobrar e não poderia nem mesmo colocar juros. Só que não é o caso aqui, porque não é um caso de sobrevivência e nem ele está simplesmente anistiando a dívida, ele está abaixando. Talvez a terceira e melhor explicação é de que o administrador, o que ele está fazendo, ele está retirando de cada um dos devedores a sua comissão. Os 20 cados de azeite, os sei lá quantos coros de trigo, era a comissão dele. Então, o que ele está fazendo? Ele está sacrificando o próprio dinheiro dele, não do Senhor, para que ele possa, de alguma maneira, depois ter o seu futuro garantido. Então, para mim, parece melhor explicar que, na verdade, o administrador infiel, ele está aqui retirando a sua comissão, para não prejudicar o seu senhor. E essa é uma das razões que eu acredito mais factíveis para que no verso 8 ele seja elogiado. Olha o verso 8. O verso 8 é extremamente importante desse texto. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, o advérbio atiladamente significa sabiamente, prudentemente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cristo não apenas elogia o administrador infiel, ele fala que os filhos do mundo são mais hábeis do que o próprio povo de Deus. A pergunta é: por que Cristo elogia um administrador que está dizendo que é infiel? Ele não está elogiando a administração dele, que era infiel, mas o que exatamente Cristo está aqui atrás? A atitude, e qual atitude? Não era dele. Mas você começou com a resposta certa. A atitude dele, mas em que sentido?
de reduzir também. Mas a prudência dele aqui não está só em retirar a comissão e devolver. Qual um outro aspecto da prudência, da sabedoria dele? Que ele estava pensando no futuro. E é aqui que entra o elogio. Não é porque ele era um administrador exímio, mas porque ele sabia da sentença, da demissão dele, e se preparou para isso. O ponto, ele é realmente intrigante. Por que Cristo está elogiando os filhos das trevas, ou os filhos do mundo, mais do que os filhos da luz? O ponto de Cristo aqui é chegar ao seguinte, é de que os filhos de Deus, eles deveriam lidar por antecipação e preparação com o futuro, assim como os filhos do mundo lidam com as questões deste mundo. Deixa eu tentar, em outras palavras. Assim como as pessoas no mundo estão ávidas, são rigorosas, criteriosas para alcançar riquezas deste mundo e se prepararem para o futuro, assim ou melhor deveriam ser os filhos de Deus que têm já uma esperança futura se prepararem para esse futuro. É esse o ponto onde Cristo quer chegar. E Cristo, então, nas exortações que ele vai dar, nas 3, ele vai aplicar este princípio. E qual que é o princípio? Em forma rápida. O cristão, ele deveria se aplicar a honrar e a servir a Deus em suas ações, tanto quanto o mundo se aplica em obter proteção e prosperidade financeira a partir do dinheiro. Deixa eu tentar construir o raciocínio aqui para você. O que nós temos hoje no meio cristão é o inverso. São cristãos que tentam neste mundo, de forma ávida e de forma árdua, conquistarem riquezas, se esquecendo das promessas futuras. O que a propósito da parábola é inverso. Tal qual essa pessoa se dedica a fazer isso, que é para esse mundo, o cristão deveria pensar na eternidade, no reino. É claro, isso tem uma dimensão que se traduz em servir e honrar a Deus, que Cristo vai explicar. Mas este é o raciocínio da parábola. Se nós que temos um reino que é eterno, uma promessa que não vai passar aqui, nós deveríamos ser muito mais hábeis nessa gestão do que Deus tem nos confiado, e aqui e lá, do que os filhos das trevas têm com as coisas deste mundo. A Cristiane aqui, depois a Aline. João Coutinho, microfone. É só mais por causa da transmissão também, às vezes eu esqueço. Pastor, aqui no versículo 8, eu não sei como que está aí, mas na minha Bíblia, e elogiou o Senhor o administrador infiel. O Senhor aqui está em letra minúscula. Igualzinho está ali atrás, quando ele se referiu ao patrão. Sim. Aí, a impressão que eu tive é que quem o elogiou e quem aplaudiu a atitude dele foi o próprio patrão, o Senhor, que aqui é chamado de Senhor, não o Senhor Deus, mas o patrão dele. Foi o que eu imaginei inicialmente. E quando fala que ele o elogiou, é como se ele tivesse elogiado a perspicácia com que agiu o administrador. Porque, ao mesmo tempo que ele retirou sua comissão, ele possibilitou o pagamento da dívida, porque ele diminuiu, deu um desconto, vamos supor. Então, o patrão, o senhor, pôde receber a dívida. E, ao mesmo tempo, ele fez um agrado para os devedores que o elevaram na sua estima. Então, ele fez uma moralzinha com os devedores e também com o patrão, que acabou por receber, talvez, uma dívida que não iria receber tão cedo. Sem dúvida. Só para tentar traduzir um pouco dessa perspicácia nessa gestão, ou pensar no futuro, por exemplo, quando teve várias catástrofes naturais, de tornado nos Estados Unidos, tsunami na região da Ásia,
O que se notou é que o pessoal que vendia alguns fornecedores de alimentos, eles, na verdade, ao invés de aumentar o preço por causa da oferta e da procura, o que eles fizeram? Diminuíram, abaixaram, para que as pessoas tivessem acesso. Essa seria uma forma sábia do futuro de pensar na gestão, na perspicácia, mas é isso aí mesmo, Cristiane. Então, talvez o comparativo que é feito aqui seja que o cristão deveria ser tão perspicaz na sua fé e na sua atuação como uma pessoa do mundo é no alcance dos seus objetivos e Sem interesses. dúvida. Esse é o ponto. A Aline aqui e depois o Edivaldo lá atrás. Alguém vai me ajudando aí para não deixar ninguém sem poder falar. É interessante que ele perde, né? Ele perde, mas garante o patrão, garante as pessoas que estavam em dívida, mas ele está pensando, né, que posteriormente ele vai ter um ganho. Ele vai estar pensando que, olha, eu vou ser demitido, isso já está Certo. determinado. Mas quando eu for, as pessoas vão me receber nas suas casas. Então, se eu sirvo talvez a um patrão, agora eu vou ter uma rede então, um pouco maior. Minha rede social vai bombar. vai bombar e aí eu posso ficar garantido, né? E então aí eu acho que aponta para a confiança. Quer dizer que a confiança dele foi depositada nesse momento, nessa rede que ele constrói. Assim, tal qual o cristão, ele confia que se ele se preparar, se precaver como cristão, gerindo bem tudo que Deus o coloca, isso vai ter frutos para a eternidade, não apenas aqui. Exatamente. Só que muitas vezes a gente não faz isso, né? Não. A gente faz o contrário disso, a gente confia mais nas nossas redes sociais, né? Nos objetos, né? No currículo, do que no Senhor. Por exemplo, eu não critico, não, falando de rede social. Eu não critico, assim, embora eu não sou muito de transitar. Já vi, assim, por exemplo, existem redes sociais voltadas só para currículos e questão de empregos e empresas. Ok. Mas veja, que uma pessoa que somente confiar na gestão dela, desse perfil da rede social, para ter um trabalho só para ganhar um dinheiro, ela está confiando de uma coisa virtual para chegar a uma outra coisa também virtual. A questão da imagem hoje, né? Assim, não estou criticando o uso, acho que é uma ferramenta válida. Sim. Mas colocar nisso a fé já é outra aposta. coisa. Já é outra coisa. Edivaldo. É mesmo? E ainda estou, viu? Ixi. Ainda estou. Não sei se vai resolver hoje. Não. Mas é na busca, né? É na busca. Porque o exemplo que o senhor deu aí lá da Ásia e várias situações, as empresas reduziram preço ou juros, seja o que for, para momento de crise. Uhum. Mas são proprietários. Sim. Aqui nós estamos falando de alguém que representava o proprietário. Sim. Então, Jesus, numa outra parábola, ele falou, olha, se você sabia que eu sou fiel e justo, você devia ter colocado no banco para que eu tivesse o rendimento. Uhum. Agora, aqui os versos 11 e 12, Jesus faz perguntas, não é o administrador, é Jesus, né? É Jesus e ele agora está falando, só sendo mais claro, cadê o verso? 11 e 12. Não, mas é outro. Mas tem uma parte que ele fala, voltando aos seus discípulos. O início da parábola, Edivaldo, verso 1, disse Jesus também aos discípulos. Então, embora ele está contando uma parábola que houvesse um auditório mais abrangente, a aplicação dele, ela sempre tem em mente os discípulos. Não, tudo bem, mas no verso 11 é Jesus que está falando, Jesus. Não é mais o administrador. Na verdade, nem é no verso 11, mas a partir do verso 9, é como Cristo agora saindo da parábola, ou do verso 8, saindo da parábola, verso 9 melhor,
saindo da parábola e se dirigindo aos discípulos. Mais ou menos assim, em termos técnicos, Edivaldo, Cristo encerra a parábola no verso 8, aí ele usa como se fossem 3 provérbios, 3 frases de sabedoria para aplicar a parábola. Então, até o verso 8, nós temos aí Jesus contando a parábola. A partir do verso 9, ele está aplicando com seus discípulos a parábola. Através de 3 versos. E se você depois, a gente podia fazer uma pesquisa, foi boa a sua pergunta, Edivaldo. Porque, na verdade, esses versos finais, o verso 9 até o verso 13, eles se encontram em outros evangelhos, em partes separadas. Ao que parece que Lucas, ele pega todos esses provérbios e coloca eles juntos, porque todos eles falam do mesmo princípio. Muito boa pergunta, muito boa participação. Ok, Eliane, a gente vai continuar no texto também. Até o final. Isso. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós sabemos que Deus nos fala através de parábolas. Então, eu acredito aqui, igual no início eu falo aqui, né? Ele estava falando a seus discípulos. Então, quando ele diz que está falando a seus discípulos, o administrador, eu entendo, eu percebi que é Deus. Deus administrador, assim, eu não sei se eu estou errada. Então, ele nos como é que faz? Nos permite que tenhamos riquezas, temos bens, temos oportunidades de termos coisas. E nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós vamos ter, em que nós vamos empregar o nosso dinheiro. Então, o que acontece? Olha, Deus fala assim, eu deixei você morar numa mansão do Alphaville, ter dinheiro para dar e vender. Mas o que você fez com esse dinheiro? Qual que é a prestação de contas que você... Assim, porque nós temos o dever, e nós como crentes, de difundir a palavra, de ajudar, de elevar mais pessoas à salvação. Então, o importante é como nós vamos usar esse dinheiro. Então, quando ele fala assim, você foi infiel, então você usou o dinheiro de forma diferente. Você deveria ter usado de outra forma. Você foi o quê? O administrador. E o homem rico, o que ele quer dizer, eu acho que é Deus. É isso que eu quis dizer, eu falei o contrário. O administrador, sim. E o homem rico é Deus. Então, nós temos que prestar conta, todos nós vamos ter que prestar conta a Deus. Todos nós. Então, assim... Esse é um ponto importante, Helene, mas, assim... A gente pode fazer algumas identificações da parábola, como aquela parábola que o Edivaldo mencionou dos talentos, né? O proprietário lá é Deus e os seus administradores somos nós. Mas a própria parábola, ela não é só isso, ela está mostrando mais um princípio do que é essa identificação. Mas um ponto importante é que a parábola está mostrando que não é a questão assim das riquezas que nós podemos ou queremos obter, mas aquilo que Deus nos deu, não é só em sentido de riqueza, de bens, de materialidade, mas eu digo de capacidade, de possibilidade de dedicação, de alcance de pessoas. Por exemplo, eu não tenho muitas dúvidas que Deus cobrará muito mais aquele que teve uma posição de influência, pôde impactar a vida de pessoas de forma cristã e positiva, do que aquele que não teve a mesma oportunidade. A gente tem que partir do pressuposto, da realidade, de que nem todos têm a mesma oportunidade. Não tem. Mas Deus vai cobrar na forma proporcional. A quem ele deu muito, ele vai cobrar proporcional isso. A quem ele deu pouco, e só antecipando, no ano que vem a gente vai ter um cara especialista daqui, não vou antecipar muito, falando sobre ética pessoal e social de João Calvino. Uma das coisas importantes da reforma é a pobreza, a carência, a privação sempre existirão e nas sociedades, no meio do povo de Deus. Ele falando, aquele que teve pouco, claro, ele será cobrado proporcionalmente a isso. Então, o princípio da parábola é, aquilo que Deus te confiou, você deve gerir bem, não apenas riquezas. E ele usa a riqueza para chegar nisso. Mas existem outras coisas, por exemplo, verso 9 a 13, que são 3 princípios aqui importantes, eu gostaria que você guardasse. São 3 palavras muito parecidas, com o mesmo final. Primeira, a questão de generosidade. Verso 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua,
fazei amigos, para que quando aquelas nos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Veja bem, vamos colocar a parábola no seu devido lugar. A parábola não está ensinando assim, toma lá, dá cá, graça e mercê. Não, eu sou uma pessoa rica, eu vou com o meu dinheiro construir uma rede de relacionamentos favorável a mim quando eu precisar. Não é nesse sentido da parábola, use as riquezas de origem, aí está a palavra injusta, né? Mas a palavra injusta aí não está falando de forma ilícita, porque isso nem seria próprio num cristão. Pensa Cristo falando, olha, se você ganhar na Mega Sena, ajude os seus amigos que estão em necessidade. Não é esse o princípio, tá? O princípio é que essas riquezas de origem mundana desse mundo, como é que você tem que usar delas? De forma generosa para com os outros. Porque um dia, se elas vierem a faltar, você tem aquilo que é o mais importante, que é as pessoas no tabernáculo eterno. Weber? O Geazi primeiro, depois o Weber aqui. Pastor, o princípio aí eu penso que quando o administrador está tratando da coisa do seu patrão, a princípio mesmo ele está tratando dos interesses dele. Sim. Quando ele tem problema, o que ele faz? Continua cuidando dos interesses dele. Também. Já pensando na situação futura. Aí que acho que Cristo coloca, qual é o seu interesse no reino e comparando com o teu interesse aqui. Por isso que o administrador está sendo elogiado. A partir do momento que ele viu que o futuro dele estava comprometido, eu vou cuidar do meu interesse. Sim. Boa. Weber? Coloca até o final. Eu acho que é meio confuso, mas eu acredito assim, que a palavra ela é interessante, por isso que eu gosto de quando Paulo escreve, né? Que ele vem com princípios e depois vem com prática. E aqui em Lucas também eu vejo a prática logo no versículo 19, por exemplo, de Zaqueu. Sim. Porque Zaqueu era um judeu. Não, era Lázaro. Tá, mas em Zaqueu também eu vejo também isso. Porque Zaqueu era um judeu, era odiado pelos seus irmãos, porque ele era um publicano, que era um coletor de impostos. Se a gente pensar no que Roma fazia, subjugava aquela nação, mas trazia benefícios também. Por isso que Roma cobrava impostos. Trazia segurança, trazia asfalto, ruas, né? Vias. Então, cobrava. E ele era mal visto porque era coletor. Ele achava que ele tinha mudado de lugar. Mas quando ele encontra com Cristo, que aí vem também essa mudança, ele tira metade dos seus bens e distribui com aqueles que são pobres. E fala que se ele roubou alguém, que ele tinha uma consciência tranquila, que ele não roubou. Ele só coletou aquilo que era o seu trabalho. Ele ia restituir 4 vezes mais. Eu vejo a aplicação aí da parábola também na administração. Sem dúvida. E se fôssemos parafrasear assim, em termos atuais a figura do Zaqueu, seria dizer assim, de repente Cristo encontrou com um político, um senador da República. O ministro da... E ele foi convertido e entendeu que muito do que ele fez estava errado. Então ele falou, olha, a partir de hoje, todos os projetos de lei injustos que eu aprovei, eu vou agora verter o meu mandato para lutar contra eles. E todas essas verbas que já foram desviadas, eu vou restituir ao Estado. Mas não é isso que acontece com Zaqueu? Mas aí que vem a aplicação. A gente está pensando no grande, no rico. E às vezes a gente faz isso nas pequenas coisas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E não só em riquezas materiais, tempo. Só para explicar que eu usei a figura grande, porque Zaqueu era maioral dos publicanos. Sim. Então, mas vamos lá. Boa. Mas a paráfrase aqui seria, mas veja bem onde que o evangelho do reino tem que chegar, a esse ponto. O segundo princípio de Cristo, aqui no verso de número 10, é o princípio da fidelidade. O que ele diz?
Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Aqui a gente tem que tomar dois cuidados. Primeiro, de não aplicar essa palavra de Cristo apenas na questão das riquezas. Administrou pouco, beleza, foi fiel, vou colocar muito, ele vai ser fiel. Não é essa relação que Cristo está fazendo. Não é uma relação simplesmente quantitativa, mas uma relação qualitativa. Deixa eu tentar explicar. Fiel pouco ou muito não tem a ver com a quantidade apenas daquilo que você gere. Tem a ver com a qualidade. Se você é capaz de gestar riquezas de forma que elas agradem a Deus e sirvam para o propósito da glória do Senhor, você vai lidar com coisas mais importantes. A vida de pessoas, o reino de Deus, a justiça, a equidade, a paz. A gente investe, né? Para nós, o maior é gerir riquezas, bens. Aqui está falando, não. Se você foi fiel no pouco, que é gerir as coisas desse mundo, significa que você, quando Deus nos confia princípios do reino, nós seremos igualmente capazes e aptos de sermos fiéis a Deus. Ou, em outras palavras, eu posso dizer, dinheiro, dessa perspectiva, é uma das últimas partes. Existem outros princípios primeiro. Pessoas, justiça, o reino, entre outras coisas. Não é que o dinheiro não seja bênção de Deus e seja um elemento negativo. Não podemos tomar assim. Mas o ponto é mostrar que ele não é de longe a parte principal. E isso que isso vai dizer no verso 11 e 12. Por exemplo, no verso número 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E esse argumento para dizer que quando ele fala no verso 9 de pouco e muito, não tem a ver com quantidade de dinheiro, mas tem a ver com a verdadeira riqueza e a outra riqueza. A verdadeira riqueza é a riqueza do reino. A outra riqueza são as coisas que Deus nos dá. E terceira e última aplicação. Primeiro, a generosidade, verso 9. Segundo, a fidelidade, verso 10 até o verso 12. Terceiro, exclusividade, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí você tem dois exemplos negativos deste princípio. Os fariseus, e Cristo fala sobre o divórcio. É interessante porque é o único contexto de todos os evangelhos que o assunto do divórcio entra no contexto financeiro. Engraçado isso, né? Mas é o que Lucas disse. E a parábola do rico e Lázaro. Primeiro, qual exemplo negativo? Qual era o problema dos fariseus em servirem a Deus, entre outras coisas? A riqueza, porque eles eram avarentos. Só para explicar uma prática farisaica, só para você ter uma noção da ideia de onde chegava. Existia uma oferta da tradição dos anciãos que era o chamado corban. O que era o corban? Você veja bem. O corban dizia o seguinte: se você tivesse um dinheiro em que ele e seus pais precisassem, se você dedicasse aquele valor para o altar, você estava isento da sua responsabilidade de ajudar os seus pais, a sua família, porque aquilo foi consagrado ao altar, você não poderia tocar. O que os fariseus faziam? Ao invés de ajudarem quem precisava, eles falavam, não é corban, eu não posso ajudar, porque isso já está destinado ao altar. Ou seja, em palavras mais atuais, o dinheiro era mais importante do que as pessoas. Por isso que isso fala que eles são avarentos. E quando ele fala do divórcio, verso 18, por que Lucas insere a questão do divórcio bem num contexto de falando de riquezas, logo após falar dos fariseus? Por que os fariseus se divorciavam com muita frequência? Por que existia uma tradição, seja de Hilel, um mestre fariseu, e Chamar, por que eles hoje discutiam sobre as causas legítimas ou não do divórcio? Girava em torno das riquezas.
A gente pode pensar, mas os fariseus, hein? Pessoal sem vergonha. Mas quando uma família cristã, ao procurar um pretendente, uma pretendente, olhar um pretendente para sua filha ou para o seu filho, vê, ele é do mesmo nível social, ele tem o mesmo grau de educação, no sentido assim de formação, tem curso superior? Não é a mesma lógica? A gente se preocupa com a segurança financeira, mas a gente, às vezes a família esquece um ponto essencial. Camarada, vem cá. Seguinte, a nossa filha foi educada como uma pessoa cristã, ela é crente. Você é crente mesmo? Não estou perguntando se você é filho de gente da igreja, estou perguntando se você é um rapaz crente. Se você não for crente, você não precisa pensar em namorar a nossa filha. Pra depois perguntar se tem emprego ou não e tal. Como eu já vi um caso de um pai cristão, okay? Um pai cristão. Tinha um rapaz pretendente para sua filha, mas o pai proibiu veementemente o namoro. E ele falou isso para o rapaz e para todo mundo que ele conhecia. Ele proibiu o namoro porque ele estava sem emprego naquele momento. Mas eu conheço um caso de um casal. Este caso, você pode pensar, pastor, é claro, isso é raro, mas acontece. Um casal que se casou, quando se casaram, não sei se a Eloá saberia contar melhor do que eu, o rapaz não tinha nem o ensino médio. Só tinha o ensino fundamental. A moça já era formada. Aí você já sabe que isso há 20, 30 anos atrás era o quê? Você é louca? Tá ficando doida? Só, a moça já formada. Vai casar com um rapaz que não tem nem ensino médio? Mas ela tinha uma visão, uma moça visionária. Ela não enxergava o noivo, o marido dela, como ele era naquela ocasião. Sabe o que aconteceu? Só encurtando a história. Ele terminou o ensino médio, fez ciências da computação, fez vários cursos da área dele, dentro e fora do Brasil, e o temor da família de que ela teria que sustentar ele, na verdade, hoje a renda dele dá para a família e ainda sobra. Só a dele, fora dela. Estou dizendo que isso é um caso, isso não é a regra, tá? Mas é só para mostrar que às vezes a lógica atual, parecida com a dos fariseus, ela não é do reino. Existem outras coisas. E fora, cara, muito crente. Muito crente. Só então, voltando aqui, verso 13. Qual que é a aplicação máxima de Cristo, então? Onde ele chega? A última aplicação. Você só tem como servir a um Senhor. Você só tem como pertencer a um Senhor. Ou você pertence a Deus, ou você pertence às riquezas. E aqui eu preciso fazer algumas observações. Cristo não está dizendo que todo rico é avarento, que todo rico ele está condenado ao inferno. Porque essa lógica não é bíblica. Abraão era rico, Isaac era ainda mais rico. Se fosse essa lógica, esses patriarcas estariam no inferno. A lógica é: você só pode servir com a sua devoção última a um Senhor, ou a Deus ou a riqueza. Se você servir a Deus, você vai usar da riqueza como se não usasse dela. Mas se você servir a riqueza sem amar a Deus, ela é o seu ídolo, ela é o seu Deus. Esse é o ponto da parábola. Aqui, a ideia de servir a Mamon, a expressão aqui, ou a Deus, ou a riqueza, ou a senhores, porque a ideia de que a riqueza, ela pode assumir um caráter de ameaça idólatra a Deus. Não é que ela é ruim, mas quando ela se torna o fim último, é a prioridade da vida de alguém, ela facilmente se torna um ídolo. Ela facilmente se torna aquilo que a pessoa adora. Por exemplo, eu gosto de usar esses casos porque eles parecem assim, isso não acontece, não é piada, gente. Todas essas ilustrações são casos reais. Um irmão que, já viu aquela ideia assim de que eu venci na vida, lutei, trabalhei, consegui, cheguei lá porque eu quis, porque eu me esforcei? Um irmão de uma igreja tinha essa mentalidade. E o sonho da vida dele era comprar uma caminhonete.
uma picape. Muito parecido, né, com muitos sonhos de pessoas à nossa volta aqui. Assim, é engraçado como que na cultura um objeto ele passa a definir a pessoa e não a pessoa definir o objeto. Né? A picape definiu o status para esse rapaz da igreja. Ele conseguiu o sonho tão almejado, comprou uma picape, uma S10 na época. Na época era caro, comprou assim usada, mas muito bem conservada. Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Pegou a picape novinha dele, que ele tinha acabado de pegar, entrou nela, foi na casa do seu irmão mais pobre, que morava de favor na terra do cunhado dele. Chegou lá, a chave do carro, desceu, tipo assim, agora eu tô podendo. Falou essas palavras, tá vendo, fulano? Tô morrendo não, aí ó, comprei uma picape. Reitero, eu não tô falando de alguém fora da igreja, tô falando de alguém de dentro da igreja. Não era muito mais fácil esse cidadão que pagou provavelmente caro naquela picape ajudar o seu irmão? Falar o seguinte: você não tem carro, você vai de charrete para a igreja, mas o carro que eu posso comprar e dar para você é esse aqui, para você ir um pouco mais, melhor para sua família, para a igreja. E a família ia para a igreja de charrete, gente. Sério. Com sol ou com chuva. Eles iam de charrete. Mas o irmão que venceu na vida sozinho ia de picape, no ar-condicionado. Complicado isso, não? Vinícius? Ah, o microfone está lá atrás. Alguém pode pegar uma água para mim? Eu vou chegar na aplicação. Eu já estou com a garganta aqui seca. E aí, Reves? Beleza? Tudo sussa. Tava numa conferência lá em Rio Verde com lá na primeira igreja que chama Dialogando o tema. Veio um cara lá do Mackenzie que chama Piacente, José Carlos Piacente, muito bom, falou sobre a Reforma Protestante. Sim. E estava falando sobre Lutero e principalmente Calvino. Ele falou assim, Calvino, nas suas Institutas, ele escreve sobre o acúmulo de bens. O Calvino, ele mesmo fala sobre que não é errado o crente acumular bens, mas que esses bens sejam usados para a manutenção dos irmãos em Cristo ou não, e das pessoas mais carentes, que a gente use essa riqueza em prol do meio cristão, ou em prol da obra de Deus. E estava vendo uma mensagem do Nicodemos falando sobre Efésios, e tem uma passagem lá que Paulo escreve, não furtarás, mas que agora trabalhe e use isso para as pessoas mais necessitadas. Então, as passagens que a gente vê na Bíblia é que não tem problema a gente ser rico ou a gente acumular bens, investir dinheiro, procurar ter uma renda mais bem sucedida, mas que essa renda ela seja voltada para a obra de Deus e não para o nosso próprio mérito pessoal, vamos dizer assim. Ok, Vinícius entrou num ponto, eu gostando desse assunto, que se eu fosse entrar, iria a manhã inteira. Sério, eu amo essa parte da aplicação ética e pessoal da reforma. Calvino, o problema do protestantismo, que o protestantismo calvinista ele é criticado por ter, de alguma maneira, fomentado a forma de acumulação de bens e capital, e existem elementos que provam, não sou eu que dizem, vários autores, que os protestantes contribuíram para isso. Mas eu tenho um autor que eu peguei essa citação, guardei nas minhas notas para eu sempre lembrar. Já um cara francês chamado Jean Delumeau, que escreve uma obra sobre a reforma que é formidável, ao nascimento e a afirmação da reforma, acho que é isso. É um cara estudado, inclusive, por estudiosos seculares. Ele vai dizer o seguinte: o protestantismo histórico, à medida em que ele assimilou a cultura vigente, se distanciou das suas raízes religiosas e se tornou infiel a Calvino. Fantástico. Porque o próprio Calvino, no Calvino, está lá. Que ele fala sobre a pobreza, sobre o acúmulo, sobre as riquezas de origem ilícita. Ilícita não é a ideia de que é algo que a lei proíbe. Calvino diz que riqueza ilícita é toda aquela fruto de opressão, de exploração, de expropriação do outro.
Se a gente fosse aplicar isso, quanto de riqueza ilícita os cristãos não têm acumulado? Não digo que eles estão infringindo a lei do país, mas quando eles se enriquecem com base... Gente, eu tenho os estudos, quem me quiser eu posso pedir, tem lá os excertos de Calvino, onde ele diz isso, mas quando o cristão se enriquece à custa da pobreza, da falta do outro, essa riqueza se torna ilícita. Está lá, no Calvino. Então, eu estou dizendo assim que o problema do protestantismo pós-reforma é que ele perdeu as suas raízes religiosas, suas raízes cristãs, e se tornou infiel a Calvino. Quando a gente fala sobre isso, me lembrei, você gosta muito de exemplos, né? Eu me lembrei, no final do ano é muito comum no nosso meio que eu trabalho, né, na indústria farmacêutica, a gente tem várias pessoas que tem alguns que são espíritas e que gostam de fazer caridade, principalmente no final de ano. E a gente foi eu sempre participo com eles, não compartilhando que eu tenho que fazer o bem como eles pensam, né? Mas fazer o bem a todos. Aí eu fui com um grupo, a gente foi num bairro afastado de Aparecida de Goiânia, levar uns brinquedos para as crianças. E tinha um colega que estava junto comigo, a gente levou acho que mais de 100 brinquedos, né? E quando a gente foi embora, um outro bairro ficou sabendo que estava dando, desceu mais um monte de criança. Eles foram chamando, né? Aí o colega olhou para o lado e falou assim, aí, tá vendo? Por isso que eu só nego imposto de renda. Olha aí essas crianças, eu não pago. Eu falei assim, então tá, pega 100% que você sonegou e dá para eles. Você está ficando com esse dinheiro para você. Não, mas eu tenho que cuidar das minhas filhas. Por isso que você tem trabalho, você ganha dinheiro. Então, e não é diferente, a gente olha para o nosso mundo, e quantos irmãos que se diz crente e que na hora do imposto de renda só nega. E acha que isso é certo. Não, e mais, é porque se eu for entrar, eu tenho que encerrar. Mas existe um economista, quem quiser, eu tenho um livro, tem uma entrevista dele, em que ele mostra com dados que existem países em que o imposto de renda é mais alto e a pobreza é menor. E países que o imposto de renda é menor e a pobreza é maior. Só no continente europeu ele fala isso. Então, aquela ideia assim, mas se a gente, de repente, sonegasse, usasse dinheiro para outra coisa, o problema é o nosso governo. Ele vai dizer, olha, temos que tomar cuidado com essas acepções, porque dizer que um governo que a gente tem que dar menos, ele vai ser mais eficaz, está errado. Porque existem países que o imposto e a tributação do governo chega a 50%, mas o índice de desigualdade de pobreza é lá embaixo. E países que toda a tributação é 15%. Aí você acha que a desigualdade é menor? Que a pobreza é menor porque as pessoas investem uma nas outras? É maior. Ok, eu gostaria de encerrar então, porque senão eu vou ocupar os irmãos aqui a manhã inteira, porque eu gosto mais desse assunto. Mas eu gostaria de encerrar com alguns apontamentos rápidos aqui. Primeiro, voltando à questão da cosmovisão, em que direção ou em que base opera a nossa cosmovisão? Eu falo sem medo de errar quanto a esse aspecto. A nossa sociedade, a cosmovisão dela, é pautada na mercadoria, no dinheiro, no produto, nas coisas. Nós, cristãos, não podemos operar segundo esse fundamento. Não na perspectiva cristã. O que Agostinho nos ajuda a entender esse texto, a entender esse assunto, é que esse amor só vai ser corretamente reordenado se primeiro nós amarmos a Deus de acordo com o nosso desejo último, nossa finalidade última. A partir desse amor a Deus, todos os demais amores estarão reordenados. E digo, não só em relação à riqueza, mas em relação à família. Uma mãe ou um pai que ama mais o seu filho do que a Deus, precisa reordenar o seu amor.
Ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele fizer isso, o amor dele pelo filho vai ser corretamente equilibrado. Segundo, até que ponto, e aqui é uma pergunta mesmo, a prática cristã se transmutou no monetarismo secular com simulacro religioso? Somos cristãos, mas dinheiro é dinheiro, negócios é negócio. Tanto é que uma das coisas mais terríveis é quando você faz negócios com crentes, que eles agem pior do que os não crentes. Há um simulacro religioso, mas quando vai para a questão de finanças, de negócio, a história é outra. Os princípios são outros. Terceira pergunta, a nossa cosmovisão, ela é teorreferente, no sentido ela tem referência em Deus, ou ela é cosmorreferente? Tem referência no mundo. A cosmovisão, que os elementos que o Jonatas falou, os 5 elementos que ele pontuou na semana passada sobre o Ronald Nash, que tem esses elementos, eles todos partem, primeiro ponto é, quem é Deus? A nossa cosmovisão tem que ter referência ao nosso Senhor, e a partir dele as outras coisas ganham sentido. E por isso, 3 princípios muito importantes para a gente lidar com não só a questão das riquezas, mas tudo que Deus tem nos confiado: generosidade, fidelidade e exclusividade. Nós cristãos temos que ser generosos, fiéis e amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Só resumindo, essa tríade, essa trindade da ética cristã, pautada no amor a Deus, é o que tem poder para transformar a ética, a prática e uma sociedade. Não foi à toa que a reforma fincou raízes nas sociedades europeias a partir do século XVI. Porque parte desses princípios foram aplicados e só começaram a destoar quando os protestantes perderam seu fundamento religioso. Vinícius? E aí nós encerramos com a bênção e a oração. Som. Reves, a gente canta muito alguns cânticos aqui. Hoje a gente cantou nele. Nele a gente pode confiar. Tem outros cânticos, descansarei em ti, Senhor. É muito, acho que quando a gente está cantando, acho que a gente vê algumas coisas que a gente não presta atenção direito no que a gente está cantando. Porque na teoria parece ser muito fácil. E na prática é muito difícil. Sim. Por exemplo, minha mãe, ela sempre falava dentro de casa: meu filho, pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas lá do alto, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. E eu fico pensando assim, nossa, eu tenho que conseguir outro emprego, tenho que trabalhar, agora que eu vou casar, vou fazer não sei o quê, eu preciso de mais dinheiro. E às vezes é muito difícil como falar assim: Deus, cuida de mim, assim, e confiar realmente, entendeu? Sim. Que a gente não se entregar totalmente e não confiar nas nossas forças. Sem dúvida. É muito difícil a prática aplicada nessa teoria. Esse cuidado com as músicas, ela é real. Tem uma música, a gente não canta aqui não, chama Corpo e Família. A letra é assim: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Eu acho assim, a gente até pode cantar essa música lá na eternidade. Lá ela vai fazer sentido. Aqui, eu não sei se a gente pode professar isso para Deus com um coração sincero. Por isso que Deus tem que nos dar muita graça para a gente aplicar. É um desafio. Por isso a ética cristã, a cosmovisão cristã é uma coisa que a gente tem que estudar a vida inteira, porque ela é um desafio diário de você viver de uma perspectiva cristã. Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação. Convidar todos a ficarem de pé para a gente orar, a bênção e o encerramento para a gente. Vamos orar? Deus, nós vimos muitos princípios válidos, pertinentes para a nossa mentalidade cristã, pautada num amor, de um desejo por Ti como o nosso bem supremo, como o nosso objeto último da nossa alegria, do nosso contentamento. Nós talvez até entendemos esses princípios, Senhor,
mas confessamos que só conseguimos aplicá-los pela tua graça. Que o teu Espírito nos dê condições de confiar verdadeiramente em ti, de amá-lo sobre todas as coisas. E substitui em nosso coração este amor egoísta, voltado para nós mesmos, por um amor sincero a ti. Ajuda-nos, ó Deus, a gerirmos tudo que nos foi confiado, para a tua glória. Perdoa-nos quando falharmos nisso, pois sabemos que aqui, enquanto vivermos, nós estaremos sempre em falta, nós estaremos em imperfeições, mas acreditamos no poder do Senhor para que hoje tenhamos mais clareza de mente, mais coerência prática para aplicarmos os princípios do teu reino do que tínhamos há algum tempo atrás. Abençoe a nossa conduta prática. Que possamos, ó Deus, realmente pensar no próximo, naqueles que às vezes estão do nosso lado e têm dificuldade. Possamos pensar, ó Deus, na melhor forma de, à luz do teu reino, à luz do futuro, dessa promessa bendita que temos, como nós vamos administrar tudo que nos foi confiado. Abençoa-nos, ó Deus, porque apenas dessa forma é que nós conseguiremos viver de maneira agradável a Ti. Esse é o nosso desafio, esse deve ser o nosso anelo, Senhor, o nosso desejo mais sincero, o nosso amor mais profundo por Ti. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.